Queria convidar a igreja a se colocar de pé. Vamos declarar mais uma vez para o Senhor que todo joelho vai ter que se dobrar diante de Deus, toda língua confessará o nome dEle, que somente Ele é digno de honra, de glória. O nosso Senhor Todo-Poderoso, o nosso Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus, que está aqui no nosso meio nessa noite. Então quero te convidar a cantar esse refrão com todas as suas forças. Vamos declarar ao Senhor: todo joelho dobrará. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, todo ser confessará. Louvado seja o teu nome. Todo joelho, todo joelho, todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Oh, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, e mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. Que céus e terra passarão, mas o teu nome. Vamos mais uma vez o refrão, só as vozes, só as vozes. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Oh Deus, todo ser confessará, louvado seja o teu nome. Seja engrandecido neste lugar, Senhor. Mais uma vez bem forte o Senhor. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Seja adorado neste lugar, Senhor. Reconhecemos a sua soberania neste lugar, Deus. Oh Deus, aleluia. Aleluia. Seja adorado, Jesus, porque diante do seu nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E nós nos unimos agora a todos esses que reconhecem o seu poder, e nos unimos às vozes celestiais que dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, todo-poderoso, e toda a terra está cheia da sua glória, inclusive esse lugar, essa noite aqui, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e toda palma se dará ao teu nome, Jesus. Amém. Você pode se sentar, por gentileza. Agradecer ao nosso coral tão bonito que apresentou essa linda canção para nós. Eu gostaria de passar alguns avisos para vocês. Primeiro, dar as boas-vindas para você que está hoje nos visitando aqui pela primeira vez. Nós ficamos muito felizes de receber cada um de vocês que veio essa noite para poder ter comunhão conosco, poder ter um tempo de celebração. E atenção, você hoje que visita pela primeira vez, nós temos um presente especial para oferecer a você. Inclusive eu tenho até aqui um modelo, eu vou mostrar para que você no final do culto não se esqueça de passar ali e retirar o seu presente conosco. Esse aqui é um presente que nós preparamos para você que está vindo hoje pela primeira vez, tá bom? É um livreto e mais o nosso folder de apresentação da nossa comunidade e um CD. Se você veio hoje pela primeira vez, por favor, não vá embora sem pegar esse presente que a gente preparou para você. E atenção pessoal do Up Teens, a galera jovem, a galera adolescente,
O pessoal da Optins fez uma camiseta personalizada da rede deles. Eles estarão ali para que você possa adquirir a sua ao final do culto, tá bom? Se você tiver interesse, aqui tem a camiseta da Rede Teens, tem título Born Again, que significa nascido de novo, com a logo do Rede Teens. Então você é convidado a passar lá, se tiver interesse em adquirir essa camiseta, tá bom? Outros avisos: se você está aqui hoje e ainda não participou da Terça-feira da Esperança, eu quero convidar você nessa terça, às 20 horas, a participar conosco, tá bom? 20 horas, o tema é impossível, crendo no sobrenatural. Vamos crer que Deus pode fazer e transformar os nossos impossíveis em possíveis para a glória dele. Atenção ao seminário de casais, tem algumas dúvidas. Começa na sexta-feira às 20 horas. Depois nós teremos um encontro no sábado, que será às 17 horas, tá bom? Às 17 horas. E depois às 20 horas. Mas da 17 para as 20, nós ficaremos aqui, que teremos um lanche junto, tá bom? E depois das 20 horas, sábado à noite, encerraremos nos cultos normais aqui, às 9h30, às 19h30. Então atenção aos horários: sexta-feira à noite às 20 e depois no sábado às 17, para você poder trabalhar, cuidar da sua casa tranquilo. Mas você vem para 17 e para ficar conosco até às 21, 21h30, que é o horário que nós pretendemos aí terminar o nosso encontro. E atenção, sexta-noite e sábado à noite, sexta-noite e sábado à noite, nós teremos cuidado para as crianças, tá bom? Então, se você não tem com quem deixar, nós sugerimos que você deixe com um parente, com um amigo, você possa deixar com os avós, mas caso não possa e não tenha condições, pode trazê-lo, que teremos atividade na sexta às 20 horas e no sábado às 20 horas, sábado às 17 não, tá bom? Apenas esses horários. E no domingo tudo funciona normal. Mas atenção que as vagas são limitadas, a gente não consegue atender toda a demanda. Se você não deu o seu nome, passa no balcão de informações hoje, deixa o nome e, por favor, faça a sua inscrição ali conosco, tá bom? Será no dia 20 a 22 de setembro e agora, nesse mês, nós estamos preparando para uma grande expectativa com os casais da nossa comunidade. E você que deseja trabalhar no Ministério de Estacionamento conosco, ser voluntário aqui, nós teremos uma reunião amanhã, que será terça-feira, que será às 21 horas. Então, se você tem interesse, venha para essa reunião logo depois da Terça da Esperança. Nós teremos uma reunião aqui para receber os novos nomes e passar instruções para os irmãos que já estão no estacionamento. Toda a equipe de estacionamento está convocada para essa reunião, os que já estão e os que virão para ajudar e contribuir conosco, tá bom? E domingo que vem vai ter um evento para as crianças, aqui às 9h30, horário da manhã, culto da manhã. A Turminha de Cristo vai apresentar um teatro para as crianças ali no salão social, será às 9h30 com o tema João 3,16. Então todas as crianças são convidadas para estar conosco. E atenção, que a semana que vem nós teremos o nosso bazar, tá bom? Semana que vem não, de 9 a 13 de setembro, o bazar missionário. Se você ainda não fez a sua doação, essa semana é a última semana para você fazer isso, que a gente está terminando o processo para poder, no dia 9 a 13 de setembro, realizar o nosso bazar missionário aqui na igreja. Vai ser das 13 horas até as 18, de segunda a sexta-feira. Faça a sua doação. Se você deixou tudo separado e esqueceu de trazer, nós estamos esperando a sua doação para essa semana, tá bom? Nós vamos ver uma linda apresentação das crianças que vai acontecer agora, e eu espero que você possa ser ministrado com os nossos pequenos aqui nesse lugar. Você entrou na minha vida, mudando tudo em mim. E quando eu não acreditava mais, você me diz, não é o fim. O mundo me condenou, mas você me perdoou. E aquilo que eu não merecia, você entregou. E agora o que posso fazer? Nem que eu viva 1000 anos, poderei agradecer o seu amor, o seu amor. E agora o que posso dizer? Esse amor me constrange, eu vou me render ao seu amor, ao seu amor. A tua cruz me deu uma nova chance, hoje eu
Obrigado, crianças. Deus abençoe vocês. Nós vamos devolver os nossos dízimos, vamos entregar as nossas ofertas, vamos fazer a nossa contribuição. Eu quero convidar você a fazer isso com muita alegria hoje e agradecer a Deus por você que tem sido tão generoso na obra do Senhor. Graças às suas mãos, à sua generosidade, graças à sua contribuição, a gente pode fazer tudo isso que você tem visto aqui na nossa comunidade. Essas crianças sendo abençoadas, as redes atuando e tanta gente sendo ministrada. Isso não é só da igreja, isso também você tem participação. Quando você vem aqui à frente, traz uma oferta missionária, você está visitando missionários ao redor do mundo. Quando você traz um dízimo, uma contribuição, você está investindo para que esse lugar possa ampliar e possamos abençoar mais famílias. Então, quero agradecer a Deus, você que tem sido generoso, e também desafiar você a ser contribuinte fiel, a participar conosco dessa obra e trazer no altar do Senhor uma oferta de amor. Então eu quero convidar vocês a se colocarem em pé, por gentileza. Nós vamos vir aqui à frente, enquanto cantamos essa canção. Você pode trazer a oferta missionária, você pode trazer o seu dízimo e pode colocar algo nesse envelope branco que é do seu coração para entregar na presença do Senhor. Pai, enquanto nós viemos aqui à frente, que o seu nome seja glorificado e que as mãos que ofertam e que doam sejam retribuídas generosa e graciosamente pelo seu poder. Assim nós oramos e abençoamos cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que hoje vai devolver parte dos seus recursos para abençoar essa tua obra, em nome de Jesus. Amém. Antes de você vir aqui à frente, eu queria que você graciosa e generosamente também pudesse cumprimentar pelo menos algumas pessoas perto de você e dissesse: seja bem-vindo, e você que nos assiste pela internet, seja bem-vindo em nome de Jesus. Buscando tua verdade e amor.
Entregamos as nossas vidas, os nossos caminhos nas Suas mãos. Tudo que somos, tudo que temos, ó Pai, queremos deixar nos pés do Senhor. Nos ensine a depender mais de Ti, Deus. Depender mais da Tua bondade, do Teu amor, do Teu carinho. Teu
a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. A cruz revela o seu amor, mesmo se eu me abalar. O teu amor vai sustentar Tudo que há em mim, tudo que há. Você crê nisso? Declara mais forte ao Senhor. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. A cruz revela o seu amor por mim, mesmo se eu me abalar. Teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor. Manifesta tuas forças, oh Senhor. Naquele momento de fraqueza, naquele momento que você olha que não encontra mais solução, acha que está tudo perdido, ali o Senhor manifesta a força dele, o amor dele na sua e na minha vida. O maior preço foi pago ali na cruz, é um preço de amor, um amor incondicional. E ainda bem que Deus não me vê e não te vê como o homem vê, porque na sua fraqueza Ele vai e estende a mão para você e te tira de lá. Quando você realmente aprende a ser dependente de Deus, a ser totalmente dependente dEle, porque é isso que o Senhor quer de nós, que sejamos totalmente dependentes dEle, não parcialmente, não só um pouquinho, mas totalmente dependente. Você deixar de crer nas suas mãos, deixar de acreditar nos seus bens, deixar de acreditar talvez no seu status, naquilo que você é, na sua empresa, mas ser totalmente dependente. Aquele que te amou primeiro e aquele que te salvou. Minha alma canta ao Senhor. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Nós temos mais que 10.000 razões para cantar e adorar ao Senhor, mas a principal delas foi o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, quando Ele foi moído pelas nossas iniquidades e quebrado pelas nossas transgressões. O pão partido significa o corpo de Cristo rasgado naquela cruz por mim e por você. E a maior razão que temos para adorá-lo é que temos a segurança de que através desse sacrifício nós moraremos na eternidade. E que Jesus, antes de cear, deu graças ao Senhor e partiu o pão entre os seus discípulos e disse: comam dele todos, este é o meu corpo que é dado por vocês. Da mesma maneira, depois de terem ceado, Jesus tomou o cálice e distribuiu a cada um dos seus discípulos e disse: tomai dele todos e bebei, este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. E todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, lembre-se que vocês têm muitas razões para cantar a mim. Essa é a razão de nós cantarmos hoje.
Eu quero convidar os presbíteros que venham aqui à frente, por gentileza. Nós vamos distribuir os elementos enquanto cantamos essa canção. Eu quero pedir que você ainda continue em pé, que você continue adorando ao Senhor com essa linda e maravilhosa canção que reflete esse grande projeto da vida humana, honrar e glorificar a Deus. Você que é batizado na nossa igreja, você pode participar da mesa. Você que tem seus filhos batizados nessa comunidade, você vai ministrar na vida deles. Você que é membro de uma outra igreja evangélica também, está em paz com Deus e com a sua igreja, também é convidado a celebrar como irmãos essa mesa. E se você ainda não foi batizado, não tomou sua decisão pública por Jesus, eu convido que você deixe o seu nome para se tornar membro, batizar e participar dessa mesa como família na fé. Então, enquanto participarmos desse pão, vamos lembrar que a nossa alma tem razões para cantar a Jesus e o nosso coração tem razões para louvar o seu nome. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Surge um novo dia, eu canto a ti uma nova canção, e seja o que for o que está diante de mim, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. De amor, sempre paciente, tu és fiel, grande é o seu coração, tua bondade me leva a cantar 10.000 razões pra te adorar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. E quando enfim se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando por toda eternidade. Eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga
minha alma canta ao Senhor. Seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor. Seu nome adorarei. Vamos declarar mais uma vez bem forte ao Senhor. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga, bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Seu nome adorarei, te adoramos, seu nome adorarei. Aleluias. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus, por esse tempo tão precioso. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Obrigado, equipe de adoração, por esse momento. E que tempo precioso a gente poder juntos participar da mesa e nos lembrar que somos irmãos, irmãos do sangue, não de sangue, mas do sangue de Cristo, que nos liga à família da fé. Irmãos, nós estamos falando sobre essa série de mensagens, a chama do avivamento. Eu confesso para vocês que essa semana eu estava preparando algo relacionado a fogo, relacionado à chama do avivamento, baseado no livro de Reis, capítulo número 18, onde Elias tem um confronto com os profetas de Baal, e então vem fogo do céu, consome o holocausto, e aqueles profetas reconhecem que só o Senhor é Deus. Mas ontem aconteceu algo interessante. Depois de quase 60 dias sem chuva, alguns dizem mais ou menos, mas aquele cheiro de terra molhada. Eu estava numa reunião em Rolândia com alguns pastores, inclusive o Guilherme e o Tânia estavam conosco lá, e de repente deu uma ventania. Primeiro cobriu de terra, não é verdade? Quem tinha roupa no varal, quem tinha lá passado o final de semana lavando o quintal, ficou muito decepcionado com a chuva de terra que veio antes. E depois veio uma chuva torrencial naquele lugar onde eu estava, não aqui em Santa Rosa, mas lá naquele lugar. E aquele cheiro de terra molhada, aquele barulho da chuva, aquela sensação de frescor quando você sai e você olha fora, aquele ambiente mudado, também me fez mudar a mensagem. Fez porque eu comecei a pensar a respeito de como a chuva e como a água é importante para essa terra seca, para essa terra sedenta, para esse período de sequidão e de estio. Basta você passar por um tempo de fragilidade, basta você passar um tempo de estiagem, basta você passar por um tempo de sequidão para você dar valor à água que vem do céu. E então o Espírito Santo falou ao meu coração exatamente diante daquela chuva, e disse: assim é a igreja, quando está seca, quando está árida, quando o clima fica insuportável com a sequidão, eu venho com a chuva sobre ela, para me derramar sobre ela, e para trazer esse cheiro de renovo, de reabastecimento, e trazer sobre ela essa sensação de frescor. Você já sentiu isso? Você já sentiu o cheiro da terra molhada? E depois daquele tempo de sede, então, você fez uma caminhada, ou passou o dia inteiro fazendo alguma atividade e esqueceu de beber água, ou você estava numa viagem, a garganta começou a secar, e você disse: eu preciso parar em algum lugar, preciso beber uma água, e a garganta seca, a boca seca, os lábios rachando de tanta sede, e de repente você para num lugar, e aquilo é um oásis, um copo de água, pode ser um pouquinho quente, pode ser um pouquinho fria, não importa, mas depois de uma grande sede, vem o frescor da água hidratando o nosso organismo, que é gostoso, né? Eu lembro do meu pai tinha o costume de beber água se deliciando. Eu sempre ouvia ele lá da cozinha, quando ele estava na geladeira tomando água, ele fazia assim: oi, ai, ai. Sempre falava essa frase, minha memória auditiva me recorda.
Ele chegava e tomava água saboreando, dava a impressão de que depois de um grande período de sede, aquilo veio reabastecer as suas energias. E não é assim com a gente? Seja com uma chuva, seja com um período de sede, a grande verdade é que a água é vida e a água é restauração. Esse é o maior símbolo. Agora Deus precisa falar com o seu povo a respeito disso. E então o Senhor me levou a um ambiente, a um momento especial do povo de Israel, que eles estavam em exílio. 3 profetas grandes da Bíblia, que escrevem grandes livros, Isaías, Jeremias e Ezequiel, registram o povo na Babilônia e as condições adversas que eles estavam naquele lugar. O povo foi tirado da sua terra, levado para a terra estrangeira, estavam longe da sua língua, longe do seu culto, longe do seu templo, longe da sua terra, longe das suas famílias. E o que começou a acontecer com eles na Babilônia é o processo de sequidão. Parou de chover na vida deles. Parou de chover esperança, parou de chover fé, parou de chover alegria, parou de chover vida, e eles começaram a se secar. Se você não sabe disso, você pode consultar Ezequiel capítulo 37, versículo 11, que diz assim: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos sem vigor e estamos aniquilados. O povo de Israel caracterizou o estado de sequidão deles, diante do exílio e da Babilônia, como sequidão e estio, como um estado total de desejo de experimentar a renovação. E eles disseram: nós estamos completamente secos. Então Deus rompe esse silêncio, Deus rompe essa estiagem, Deus rompe essa esterilidade da terra e vem com uma mensagem sobre eles. Agora imagina só qual é a imagem, qual é a figura que Deus vai usar para falar com o povo que está sedento, para falar com o povo que perdeu, está seco na fé, na esperança, na vida. Qual é a imagem que Deus vai usar? Imagina só, vamos ler? Está aqui em Isaías capítulo 44. Escute agora, meu servo Jacó. Veja só que eles estão no exílio. Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jerusalém, a quem escolhi, pois derramarei água, repita comigo, água, na terra sedenta, e torrentes, repita comigo, torrentes, na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como uma relva nova, como salgueiros juntos às correntes das águas. Um dirá: pertenço ao Senhor. O outro chamará a si pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na sua mão: do Senhor eu sou. E o outro tomará para si o nome de Israel. Olha que texto lindo. Deus rompe a estiagem, Deus rompe o exílio, Deus rompe a desesperança e a sequidão para trazer uma mensagem, através do profeta Isaías, de que isso mudaria, de que isso se reverteria, e de que o povo poderia contar com a promessa de Deus, de que as coisas seriam diferentes. Então eu gostaria de hoje ministrar ao seu e ao meu coração, enquanto falo aqui nesse lugar, sobre as águas do avivamento. As águas do avivamento, não só a chama, mas também o avivamento é representado na Bíblia por água. Por que água? Ora, se você perceber, a água ela é imparável. É só você pegar uma represa que estourou. Você conhece a história de Brumadinho? Conhece a história de Mariana? Conhece a história de outras represas que simplesmente estouraram? E aquelas águas, elas são imparáveis. Elas vão correndo, corredeira abaixo, e por onde elas passam, elas deixam o seu rastro. A água também ela é penetrante. Você acabou de fazer a sua casa, deixou ela bonita, fez o reboco, fez o detalhe de gesso, aí veio uma chuva torrencial, e com o tempo apareceu aquela infiltração. Estava tudo certo, mas ela começou a penetrar com apenas um orifício. Ela comprometeu a pintura, o gesso da sua casa nova. Ela vai entrando, ela vai tomando parte. A água também é refrescante. Onde ela chega, ela traz um ambiente diferente. Há um cheiro de água. O pessoal fala que a água ela não tem cheiro, mas na verdade há um cheiro de água no ar que a gente não pode negar quando a gente chega em ambientes onde tem açude, rios, e a gente sabe como ela é refrescante. Agora, a água nesse texto, ela é traduzida com Espírito Santo.
Então, características do Espírito Santo associadas à água: ele é imparável, ele vai onde tem que ir, ele chega onde tem que chegar. Ele é penetrante, não há blocos suficientes que ficam intactos quando ele toca, quando ele visita, quando ele ministra. E ele é refrescante, quando ele chega traz vigor, renova a fé, renova a esperança, traz ânimo para o coração cansado e traz ânimo para a vida sedenta. Então, diante desse texto tão lindo, que Deus usa o símbolo da água para dizer vida, eu preciso lembrar você que existe mais um elemento que a gente não pode esquecer, que Deus fala para o povo mais sedento da face da terra. O território de Israel é quase todo de deserto, lá chove 60 milímetros ao ano, em algumas regiões não chove. Então o povo de Israel sabe o que é água. Para nós a água às vezes é transtorno, talvez a água para nós é comum, mas para um israelita, água é vida. Onde tem água tem vida. Só tem um rio que corta o território, que é o Rio Jordão, e tudo que tem de vida provém do Rio Jordão para esse povo. E Deus fala para esse povo sedento: vocês sabem o que significa água? Eles dizem: sabemos. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero falar sobre vida, e eu quero essa noite falar ao seu coração sobre vida. Eu não estou falando aqui de morte, eu não estou falando aqui de desespero, de angústia. Eu estou falando de uma vida que o Senhor quer trazer e quer reverter na sequidão e na estiagem que você está vivendo. Então vamos olhar de perto essa promessa que Deus faz ao povo de Israel, essa palavra que Ele traz a esta comunidade, e vamos colocar para nós e vamos apresentar para nós. Primeiro, o poder da promessa. Não sei se você notou, mas existe uma promessa dedicada ao povo de Israel. Então Deus diz: mas agora escute. Irmãos, muitas vezes a gente precisa ser chamado a atenção. Eu sou professor de ensino médio, e às vezes você está num momento tão importante, você está falando de digressão nos escritos literários de Machado de Assis. Já parou para pensar o que é isso? É muito importante, gente. Sem isso você não consegue entender Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e outras literaturas importantes clássicas. E aí eu vejo que começa um burburinho aqui, uma conversa ali, outra. Eu falo: eu preciso da sua atenção. Ei, me escuta aqui, me dá sua atenção um minutinho. É muito importante o que eu tenho para dizer para vocês. E é a mesma coisa que Deus faz com o povo de Israel. Eles estavam distraídos com seus sofrimentos, distraídos com as suas lutas, distraídos com as suas desesperanças, olhando para baixo, olhando para a terra árida, olhando para as suas perdas, para os seus prejuízos. E Deus então fala: ei, olha para mim. E Deus chama a sua atenção essa noite para dizer: você está reclamando, você está árida, seu coração está sedento. Ei, que bom que você veio aqui, porque eu quero chamar a sua atenção. Eu quero falar a você de algo que você precisa. Eu quero que seus ouvidos estejam atentos. Então, meu irmão, minha irmã, não levante a partir de agora, não transite aqui nesse lugar, cuida dos seus filhos perto de você, porque Deus quer chamar a sua atenção para uma palavra para o seu coração. Escute, Igreja Presbiteriana Independente, escute, Israel, escute, João, Marcos, Joaquim, Manuel, Maria, Fernanda, Renata, escute o que eu tenho para dizer para você. Deus está chamando a nossa atenção essa noite, porque Ele tem uma palavra para a sua vida e para a minha vida. E quem é que está falando conosco? Olha, primeiro tem a atenção da promessa, segundo, o responsável pela promessa. Deus vai mostrar as suas credenciais. Meus irmãos, quem está falando aqui essa noite dessa promessa não é o pastor Denis, porque eu não te fiz, eu não te formei, eu não te gerei, eu não te idealizei, e eu sou incapaz de sustentar a sua vida, mas Deus é. Por isso que Ele apresenta ao povo de Israel dizendo: ei, olha atenção agora que eu tenho para dizer, porque sou eu o responsável pela vida de vocês, sou eu quem sustento esse universo, sou eu quem sustento a sua vida, sou eu quem sustento a sua história. As minhas credenciais são essas: eu te formei quando você era uma substância informe no ventre da sua mãe, eu te sabia, eu te chamei pelo nome e eu chamei você de meu. Deus dá as credenciais de quem é que está falando. Deus apresenta as características. Não é um deusinho, não é Azera, não é Afrodite, não é Apolo, não é Moloque. É o Deus que criou e sustenta todo o universo, e o Deus que criou e sustenta a vida humana. Deus apresenta suas credenciais. Então eu acho melhor ouvir, eu acho melhor escutar o que Ele tem a dizer. E o que Ele tem a dizer? Ele tem a dizer que a sua promessa vai ser e vai acontecer em pouco tempo sobre a vida de Israel. Ele diz: eu derramarei. Ele usa o elemento da água.
água se despeja, água se derrama, água é fluida, água avança, e ele diz: eu derramarei sobre o sedento. Há uma promessa. Deus olha a terra seca, Deus vê o seu coração, Deus vê o seu estado de letargia, Deus encontra o seu estado de paralisia, Deus encontra a sua condição de inanição, Deus sabe que você está desanimado, Deus sabe que você está com o rosto no pó, Deus sabe que não há desejo, ânimo e força suficiente para você sair dessa condição. Então Deus fala: deixa comigo, eu vou derramar. Há um sujeito nessa ação, não somos nós que nos derramamos, não somos nós que provocamos esse ambiente. Deus diz: eu que derramo, eu quem faço, eu quem realizo. Há um sujeito operante nessa oração, irmãos. Deus é quem faz, eu derramarei. E quando ele fala sobre isso, ele fala primeiro da abrangência dessa derramar, é sobre Jacó e sobre os seus descendentes. Meus irmãos, Deus está dizendo para eles: esse derramar não vai ficar restrito a um povo, esse derramar não vai ficar restrito à sua geração. E muitas vezes nós fazemos essa classificação. Muitas vezes a gente pensa que o derramar do Espírito Santo é para o pastor. Deus enche o pastor do Espírito Santo, dá ele entendimento, dá ele discernimento, dá ele ousadia para acontecer essa igreja. Senhor, usa o pastor deles, derrama unção sobre a vida dele. E aí você continua sem discernimento, sem unção, sem poder, sendo que isso é para mim e também é para você. Deus fala para o povo de Israel, Ele não delimita rico ou pobre, Ele não fala homem ou mulher, Ele não fala criança nem adulto, Ele fala Israel. E quando Deus fala à Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, essa noite, nesse lugar, você que me ouve, Ele está falando: derramarei sobre a minha igreja do meu Espírito. Não é pobre, nem rico, nem grande, nem pequeno, nem pastor, nem presbítero, é sobre toda a igreja. É para a dona de casa que passa o dia todo cuidando dos seus afazeres domésticos, é para o homem de negócios que passa o dia todo no telefone pendurado fazendo as suas negociações, é para o metalúrgico, é para o pedreiro, é para o carpinteiro, é para o marceneiro, é para o empresário, é para a professora, é para o estudante, é para o adolescente. Esse derramar do Espírito Santo, irmãos, não é para ficar para alguma estirpe sacerdotal, para um grupo de pessoas específicos na igreja. Deus fala: eu derramarei sobre todos. Por que será que nós então classificamos? Por que será que nós então selecionamos? Somos darwinistas, né? Conhece Darwin? A seleção natural das espécies. Nós somos darwinistas bíblicos, irmãos, espirituais. Deus seleciona os melhores para encher com o Espírito Santo. Você está enganado. Deus enche com o Espírito Santo para aqueles que se tornem melhores, para que se tornem mais ousados, mais ungidos, mais poderosos. É para você que está me ouvindo, é para você que está dizendo: mas eu acabei de me converter, eu acabei de me batizar, eu estou frequentando essa igreja há poucos meses. É para você. Esse poder espiritual, essa vida abundante, esse vislumbre, esse vigor espiritual, é para nós, irmãos, é para todos, porque Deus fez essa promessa. E sabe o que é mais lindo? É para os nossos descendentes. Olha só você estava aqui, você está aqui hoje. Você lembra do seu avô? Alcoólatra, morreu de cirrose. Lembra do seu pai? Lembro, pastor. Onde ele está agora? Exatamente na mesa de bar. E onde você está agora? Na igreja. E eu digo para você: onde estará seu filho futuramente? E aí você responde para mim: na igreja, pastor, porque a bênção é sobre mim e sobre os meus descendentes. Eu rompo isso porque eu recebo do Espírito Santo. É só você olhar essa genética pecaminosa que vai passando. Lembra? Seu avô precisou sair fugida porque casou grávida. Você casou grávida. E olha você aqui hoje, sentada nesse banco, vendo a sua filha apresentar a canção. Sabe para quem é essa bênção? Para você, para a sua filha, para a sua neta e para os seus descendentes, porque eu derramarei sobre todos. A nossa geração é abençoada a partir do derramamento. Então, meu irmão, minha irmã, a gente precisa se sacudir, a gente precisa tomar uma decisão de mergulhar nessas águas e falar: Senhor, me enche porque eu preciso, me enche porque a minha descendência está esperando por essas águas que vão fluir a partir de mim, a partir de mim, a partir da minha história. Essa bênção ou essa promessa é abrangente, é para todos, mas essa bênção e essa promessa, ela é intensa. Torrentes. Torrente significa que é muito, gente. Você já viu uma tromba d'água? Os mais jovens aqui talvez não saibam o que é isso. Não tem nada a ver com elefante, não tem nada a ver com tromba. Tromba d'água é quando
uma concentração de nuvem, de chuva, fica num lugar onde o vento não sopra e aquela chuva despeja. Ela é ininterrupta. Ela acontece, aquele barulho, parece que não vai dar conta o telhado de suportar tanta chuva desse jeito. E Deus fala, é assim que eu vou fazer, porque a minha chuva ela é abundante, a minha chuva ela é intensa, a minha chuva ela é ampla, a minha chuva é total. Deus diz em Ezequiel capítulo 47, lembra? Ele pegou o Ezequiel, trouxe para fora do templo e fala, chega de templo, Ezequiel, tem uma água que está brotando no templo, mas eu quero que você vá mais longe, eu quero que você vá mais adiante, porque eu tenho algo a mais para você. Então Deus mede 500 metros e fala, passa um pouquinho adiante, Ezequiel, e a água dá no tornozelo. A água no templo estava rasa, assim como a nossa vida, se depender só do templo, irmãos, vai ficar rasa. Assim a nossa vida, se depender só da pregação de domingo à noite, vai ficar rasa. Nós precisamos mergulhar mais, avançar mais, amar as Escrituras, orar a Deus, jejuar, nos consagrar, porque o templo ainda é raso, é gostoso, é maravilhoso, é bonito ver a igreja cheia, mas ainda é raso, porque o melhor que Deus está fazendo é daqui para fora. Ele começa a fonte aqui, mas a fonte aumenta à medida que eu vou ampliando minha influência no mundo que eu vivo. Então Deus mede mais 500, 1000 metros à frente, a água dá pelo joelho. Deus mede mais 500, a água bate no ombro. E Deus mede mais 500, 2000 metros além do templo, a água era um rio caudaloso, alto, gigante, e que Ezequiel não poderia passar se não fosse a nado. O que Deus está dizendo para Ezequiel? Mergulhe, meu filho, as minhas águas não são rasas, as minhas águas não são pequenas, eu não dou de conta-gotas, eu derramo da minha plenitude, eu derramo do meu poder. Irmãos, por que a gente vive com uma vida tão rasa, tão medíocre, tão pequena? Por que a nossa vida é tão pífia? Por que é tão medíocre? Por que é tão, tímida? É porque a gente vai se acostumando com a aguinha no tornozelo, ela bate e refresca o pé e fala, ai que delícia, o pastor pregou, ai maravilha, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. Outros se acomodam com a aguinha pelo joelho, outros vão um pouquinho mais adiante e falam, não, eu quero participar, quero me envolver, e entram com água pelos ombros. Mas tem poucos, irmãos, infelizmente são poucos, que têm a coragem de mergulhar no rio e falar, Senhor, me leva, toma parte de mim. Porque, irmãos, eu não sei se você já percebeu, mas quando nós estamos andando num rio, é praticamente assim, nós vamos andando em direção à profundidade, e quanto mais eu ando, mais o rio me tem. No começo, ele tem meus tornozelos, no começo ele só tem até meus joelhos, depois ele tem até os meus ombros, depois não sou eu mais que tenho o rio, é o rio que me tem. Você já teve a experiência de perder o pé, a margem de segurança, e você ficar flutuando no rio? Ele vai levar onde a correnteza quer. É por isso que a gente tem medo de aprofundar. É por isso que a gente tem medo de tomar decisões com Deus. É por isso que a gente tem medo até de orar. Vai que dá certo. Vai que Deus responde. Por exemplo, você fala na sua casa, Senhor, me usa. Já parou para pensar nisso? Que palavra poderosa é essa? Quando você ajoelhar e falar, Senhor, eu não quero ficar no raso, eu quero que o Senhor me use. Você já pensou o que Deus pode fazer na sua vida? É por isso que tem essa rasura. É por isso que tem gente que vem à igreja e ainda continua com seus pecados, porque é gostoso ficar com a aguinha no tornozelo. Sou eu que tenho o rio, não é o rio que me tem. Porque quanto mais eu mergulho no rio, mais ele me limpa, mais ele me purifica e mais ele me leva. E se eu mergulhar nesse rio, eu vou perder algumas coisas. Então eu continuo com conversa com mocinhas no Facebook, mesmo sendo casado. Então eu mando um nudes para o meu namorado. Então eu continuo fazendo as falcatruas e as mentiras para poder burlar o sistema e as regras dos meus pais. Então eu continuo com aquelas mentiras e aqueles enganos que eu atuo dentro da minha empresa e dentro com o meu patrão. É água pelo tornozelo, irmãos, e a água no tornozelo não muda ninguém. A água pelos joelhos pode até ser legal, e pelos lombos fica gostoso, a gente até fica inebriado, aleluias! A gente até fala um glória a Deus mais alto, mas é quem mergulha no rio que é transformado, é quem mergulha no rio que muda a sua vida, é quem mergulha no rio que muda a sua história, é quem mergulha no rio que se deixa ser levado, que se deixa ser conduzido, que deixa o rio assumir o controle e a direção da nossa vida, e não é tão fácil assim. Por isso a promessa de Deus, ela é ampla porque pega todas as gerações a partir de mim, e ela é intensa porque ela se derrama sobre a minha vida, e se derrama sobre o meu coração. Isso
é derramar, não é conta-gotas. E sabe qual é a imagem, irmãos, que me vem à mente agora? Não sei se é do Espírito Santo, se é só da minha cabeça, mas a imagem que vem na minha cabeça aqui, é como tomar água benta em missa. Os irmãos vêm aqui, tchup, 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 tchup. Oh, glória a Deus, agora está tudo certo, agora é tudo bênção, agora vai dar tudo certo na minha vida. O pastor pregou, o pastor orou por mim, fui na frente. Irmãos, isso é religião. Deus não chama a gente para ficar recebendo aguinha na testa, irmãos. Deus chama a gente para mergulhar no rio. Deus não chama a gente para ficar brincando no raso, jogando água um no outro, aleluia, jogar água um no outro. Deus chama a gente para mergulhar e nadar de braçada. Deus quer fazer você de um homem de fé, não apenas um homem de negócios. Deus quer fazer você uma mulher de Deus, não apenas uma dona de casa. Deus quer fazer você um jovem que é servo e influência no mundo que você está, e não apenas um estudante de direito. Deus quer usar você nas águas. Não fique no tornozelo, e não fique recebendo a aguinha benta do pastor Denis todo domingo à noite. Vai embora, irmão, agora. Deus abençoe, uma boa semana para vocês. Mergulhe na água, irmão. E eu quero lhe garantir que a água não está aqui dentro, não está nessas 4 paredes. Ela pode ser, você pode até encontrar a fonte, mas a água mesmo você vai encontrar na caminhada com Cristo. E sabe o que é interessante em Ezequiel capítulo 37, ou melhor 47? É que a água vai afundando à medida que eu caminho, é à medida que eu ando, é à medida que eu prossigo. Irmãos, tem que andar, maturidade é avançar. Para de mimimi, para de ficar lá atrás, para de ficar com o passado, para de ficar amarrado, abraçado às pedras do passado. Solta isso em nome de Jesus. Para de ficar abraçado à religião, porque meu pai fez isso, minha avó fez isso, eu também tenho que fazer isso. Para de ficar abraçado à liturgia. Não, porque se a igreja não fizer a ceia no final do culto, não é a liturgia certa. Não, porque se não cantar 3 cânticos, a gente não é abençoado. Não, porque se o pastor não impetrar a bênção, a gente não sai daqui cheio de alegria. Irmãos, abandone tradições humanas, coisas que estão pesando sobre a sua vida, e comece a caminhar, porque só tem água profunda para quem caminha, para quem anda, para quem se dinamiza no reino. Porque tem gente que está 20, 25, 30 anos na igreja, mas ainda não mergulhou na água, porque parou quando deveria estar andando. Ande. Quinta-feira tem estudo bíblico sobre o Novo Testamento aqui. O que você está fazendo em casa, assistindo série? Sexta-feira teve vigília das mulheres aqui. O que você ficou fazendo na sua casa? Sábado teve DIP dos jovens aqui. O que você foi fazer no rodeio, meu filho? O que você estava fazendo lá? Sertanópolis! Chegou mais um... Irmãos, desculpa, aqueles que gostam, eu não quero ofender, entendeu? Que gostam de cavalo, mas irmãos, o que acontece num lugar como esse? Eu não vou falar para não te ofender, depois você pesquisa, né? Deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Mas irmãos, esse Sertanópolis é brega demais, irmãos. Irmãos, quando os cavalos passam lá em frente da minha casa, deixando a rua coberta de esterco, eu falo, irmãos, isso é brega demais. E nós ficamos atarracados, sendo que Deus está chamando a gente para vir no DIP com os jovens, para vir na vigília com as mulheres, para vir no encontro dos homens para a gente crescer, para vir no estudo bíblico para a gente aprender, para vir na reunião da quarta-feira de manhã às 6h30 para orar, para a gente crescer. Só que a gente fica na aguinha no tornozelo. Só afunda no rio quem caminha, quem fica na porta do templo continua com águas pelos tornozelos, sendo que a promessa é abrangente e abundante. Abrangente e abundante. Você crê nisso, irmão? Amém? É abundante, não é pouquinho não. Deus não vai fazer você um camarada, entendeu? Que Deus quer usar você abundantemente, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Segundo, o alvo da promessa. O alvo da promessa, Deus direciona a palavra a um grupo específico de pessoas dentro da Babilônia. A promessa é para todos, mas o alvo específico é só para quem tem sede, irmãos. O alvo da promessa é para quem está sedento.
E não existe um território mais favorável que Deus queira agir que não seja a nossa sede. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, olha aí a sede, orar, me buscar, se humilhar e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. O que Deus vai fazer? Vai derramar água sobre a terra. O ambiente para quem quer ser cheio do Espírito Santo é a sede. Nós não somos medidos pela nossa religiosidade, não somos medidos pelo nosso conhecimento, nós somos medidos por Deus pela nossa sede. Não é o quanto você já tem de conhecimento, não é o tempo que você já tem na religião, é o quanto de sede que você tem de Deus, é o quanto de sede que você quer dele. E casamentos são destruídos por causa disso. A paixão se esvai, o desejo e a sede de um pelo outro começa a acabar. Você está casado há 10 anos, já começa a diminuir aquele apetite, não só sexual, o apetite de estar junto, o apetite de compartilhar sonhos, de sonhar para o futuro. Nenhum casamento é viçoso, é produtivo, quando perde a sede de estar um com o outro. Que dirá do nosso relacionamento com Deus, irmãos? Deus só derrama o Espírito Santo dele sobre quem tem sede. Então eu quero garantir para você, que há 100 vezes mais chance de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo numa vigília aqui na sexta-feira com as mulheres, do que em casa assistindo seriado. Por quê? Porque ela aqui, mesmo na sua timidez, mesmo na sua pequenez, mesmo na sua ignorância, sentadinha aqui falando, Deus, eu quero isso, eu quero mais, ela tem muito mais chance de ser tocada e tomada pelo Espírito Santo. Então, irmão, se você tem sede, você vai estar em ambiente de sede. Eu tenho sede de Deus e vou no rodeio, é na sola da bota, é na sola, essa é mais antiga, né? Não sei quais são as novas aí, não lembro não, mas qual é a chance de você ser cheio do Espírito Santo lá, irmão? Qual é a chance de Deus fazer um milagre que Ele quer fazer? Você só está atrapalhando, só está travando, só está impedindo. Não, pastor, mas eu vou lá para curtir, eu vou lá para aproveitar. Irmãos, assim, aqueles que estão começando a frequentar ou estão vindo, é óbvio que essa mensagem não é para você. Isso vai um tempo ainda para você ter entendimento de que isso não vai lhe fazer bem, que existem muitas outras coisas que Deus quer fazer. Não se ofenda agora, mas para você, irmão, que já está nessa comunidade aqui, dar uma patifaria dessa, é lamentável. É lamentável, porque qual é o meu impulso? O meu impulso é pela presença de Deus. Eu me movo para a glória dEle. Não tem nem que escolher, irmãos, não há opção. Dúvida cruel, vou lá na sexta-feira ou venho aqui na vigília, vou no DIP ou vou... Não é nem dúvida. Para quem tem sede de Deus, é prático, é óbvio e é fácil. Portanto, o texto diz, derramarei água sobre o sedento. Irmãos, tinha mais de 100 mulheres aqui na sexta-feira à noite. Eu fiquei impressionado, falei, Deus, é isso. Tem gente que está com sede. Tem gente que está com sede. E aí você está aqui nessa noite, eu quero dizer para você, você está participando disso? Você também está com sede? Você também quer mais de Deus? É tão maravilhoso quando o salmista diz no Salmo 42, Senhor, como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de Ti. A minha alma grita pelo Teu nome, Senhor. O Salmo 63 é lindo, diz assim, Senhor, a minha alma anseia por Ti, o meu coração deseja pelo Senhor, com toda a minha carne, meu espírito deseja e anseia pelo Senhor, porque como uma terra sedenta e sem água, assim a minha alma para contigo. É isso, é sede de Deus, eu quero mais de Deus. Quando eu vou na minha casa, ao invés de ligar o funk para ficar tocando lá na minha caixinha de som, na minha JBL, eu coloco um louvor, porque lá Deus está penetrando o meu coração, está me enchendo de alegria. Ao invés de ficar assistindo coisas pornográficas, eu coloco coisas que vão ser saudáveis para mim. Ao invés de ficar falando mal da vida alheia, eu aprendo a participar de reunião de oração e trazer problemas dos outros para orar e não para criticar. Muda tudo, irmãos. Quem tem sede, quem tem desejo de Deus, muda tudo. E a sede é suficiente para Deus fazer um milagre. Alguém aqui talvez já tenha ouvido falar sobre o Tabernáculo do Brooklyn, que fica no centro de centro de Nova York, um bairro muito tradicional. Jim Cymbala é o pastor, que tem sido pastor por vários anos naquele lugar. Ele escreveu um livro que chama Vento Renovado e Fogo Renovado. É lindo esse livro. E ele fala do processo de avivamento que o Tabernáculo do Brooklyn experimentou. O Tabernáculo do Brooklyn é conhecido mundialmente pelo seu coral, sabia? Um coral. O avivamento veio naquela igreja pelo coral. Vocês já pensaram isso, coral? A reunião de segunda-feira para ensaiar, vocês tiraram um tempo para orar, ajoelhar e falar assim, quando a gente estiver cantando aqui, que o Senhor traga um avivamento sobre a igreja. O coral do Tabernáculo do Brooklyn trouxe dezenas de milhares de pessoas
para conhecer não a voz deles, mas a unção de Deus que estava naquele lugar. E até hoje as pessoas são impactadas quando entram naquele templo por causa do louvor que acontece naquele lugar. E de Simbalá conta que tudo começou no ensaio do coral com sede. Uma pessoa chegou e falou: nós precisamos buscar mais a Deus. O outro falou: a gente precisa jejuar. O outro começou a se consagrar. E o avivamento varreu uma igreja pelo coral, irmãos. Ou seja, eu não sei onde Deus vai fazer mais no nosso meio, mas hashtag fica a dica, coral. Busca a Deus. Quem sabe Deus quer fazer mais no nosso meio, nos seus ensaios de segunda-feira à noite aqui, numa consagração de vida, numa entrega no altar. E quando vocês cantarem, as pessoas se ajoelharem, se dobrarem, as pessoas sentirem Deus e falar: meu Deus, tem algo acontecendo nessa igreja. Não quando o pastor Denis prega, mas quando o mover do Senhor está em toda a comunidade. E por fim, irmãos, para a gente encerrar, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, o resultado da promessa. Primeiro, o poder da promessa. Segundo, nós temos o alvo da promessa. E terceiro, a gente tem o resultado. Porque a promessa não pode ficar só na promessa. Isso o político sabe fazer, mas Deus não faz isso. Quando Deus derrama sobre a igreja, existem resultados específicos. Olha que interessante, irmãos. Veja só e preste atenção nesse finalzinho. Aguenta aí que nós já estamos terminando. Olha só o que Deus diz para o povo de Israel: vocês brotarão como relva nova. Relva nova. Irmãos, você já viu o poder da chuva? Você vai num lugar que está árido, no sertão nordestino, a terra rachada, basta uma chuva torrencial, e aquela terra rachada, sabe o que acontece? Fica verde. Eu estava no estado, nos Estados Unidos, onde a neve acontece durante 6 meses. 6 meses de neve, sabe o que acontece, irmãos? Mata tudo, absolutamente tudo. E aí o irmão que mora lá fala para mim: pastor, o inverno é terrível, porque não tem cor, não tem brilho, não tem nada. E eu falo: quando é que vem o verde? Ele fala: pastor, depois da primeira chuva. Acabou a neve, a terra está preta, está podre, irmãos, de tanta neve, o gelo que estava lá. E ele disse para mim: acabou a neve, choveu, fica verde, pastor. A árvore já começa a brotar, a relva começa a ficar verde. Sabe o que isso significa? Deus fala: o que eu tenho para fazer na sua vida não vai demorar. O que eu tenho para fazer na sua vida não vai demorar. Veja só agora, na terça-feira, eu vou dar até a terça-feira para você olhar o seu quintal. Estava seco, não estava? Não estava aquela palha por cima da grama? Pois bem, terça-feira sua esposa vai olhar para você e vai falar: querido, preciso pedir para o rapaz vir cortar a grama. É rápido, irmãos. A água tem esse poder de fazer a relva nascer. Eu não sei o que está morto na sua vida, eu não sei o que destruiu na sua história, eu não sei o que se acabou na sua vida, eu não sei o que se acabou na sua família, eu não sei o que está seco, o que está estiagem, eu não sei, irmãos, mas uma chuva é suficiente. Você que está vivendo no pecado, você que está abandonando Deus, você que está com a terra do coração rachada e dizendo: não, Deus não tem nada mais para mim, é só a chuva dessa noite no seu coração, é suficiente para brotar o verde da sua alma. Só uma chuva, jovem. Deixa Deus entrar, deixa Deus fazer. É rápido, é rápido. Deixa Deus hoje tocar, deixa Deus fazer chover, e você vai ver a relva brotar rapidamente, e você vai ver a esperança. Fala: Deus, o Senhor é tão maravilhoso. Mas não é só rápido, irmãos, porque de rapidez as igrejas evangélicas estão tomadas de coisas, de técnicas e mecanismos e atalhos para acontecer as coisas rápidas. O mais lindo é que é permanente, é rápido, mas é permanente. Os salgueiros são parecidos com os chorões que nós temos aqui, mas na cultura oriental, salgueiro é chamado de árvore da imortalidade. Sabe por quê? Porque ele finca suas raízes onde tem água, e pode ter a sequidão que for, e ali ele continua verde. Por isso que é chamada salgueiros junto às correntes das águas. É permanente, irmão. Quem fica na água, quem coloca suas raízes em Jesus, fica na presença de Deus, e é permanente, não é oba-oba. Teu pai e tua mãe estão olhando para você: você foi no retiro de jovens, eu sabia que era só fogo de palha. Se você for salgueiro, não é. Deus está falando algo especial aqui no meu coração essa noite. Aliás, irmãos, eu estou sentindo um fluir de Deus muito lindo aqui essa noite sobre a sua vida e sobre a minha vida. Coisa diferente que aconteceu essa manhã. Hoje eu vi um peso espiritual nesse lugar, irmãos, que eu não consegui identificar. E quando eu cheguei em casa, minha esposa comentou um ato que acontecido, uma visão que ela teve enquanto estava lavando a louça do almoço, e nós entendemos o que era acontecer, que era pecado, que algo estava travando esse lugar essa manhã.
Mas eu sinto que Deus moveu, Deus removeu isso, e há um fluir de Deus, e o Espírito Santo está falando no meu coração uma coisa muito interessante que você precisa saber. Os retiros, irmãos, os retiros que você participou, que você viveu, é torrente que gera relva. Por isso que você veio tão animado. Você viu? É só, olha aí, homem, foi só chover um pouquinho, você falou, eu acabo com isso, eu paro, pastor, eu paro com o adultério, eu paro com a pornografia, eu paro com a mentira, eu vou dedicar os meus filhos, eu vou ser um homem de Deus. É só chover um pouquinho que a sua terra brota, não brota? Mas olha aí, hoje está seca de novo, porque esqueceu de ficar perto da corrente da água, né? Não é isso que aconteceu? Olha você, jovem, não choveu lá, seu coração se encheu de esperança e brotou a relva, mas agora está seco de novo? Não saia de perto das correntes das águas, porque é ali que o salgueiro fica firme. A relva vem e a relva vai, mas salgueiro não. Salgueiro estabelece as suas raízes. Então, mulher, jovem, adolescente, homem, você que experimentou o poder da chuva e viu como a relva cresce rápido, eu quero te desafiar a vir para as águas, a fincar suas raízes e ser salgueiro. Rápido, mas permanente. Seja permanente no que Deus quer fazer, que é realizar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E por fim, o resultado é identidade. Não é a igreja presbiteriana independente, nem muito menos a igreja do pastor Denis. É a igreja do Senhor, porque as pessoas vão começar a falar, eu sou do Senhor, eu sou de Jesus, eu não sou de uma personalidade carismática, eu não sou de um movimento religioso, eu não sou da católica, eu não sou da espírita, eu não sou da evangélica, eu não sou de nada, eu sou de Jesus, porque Deus não é evangélico, irmãos. Deus não é evangélico, nem católico, nem espírita. Deus é Deus, e quando nós vamos à presença dEle, nossa identidade é eu sou do Senhor, e quem é de Deus é possessão dEle. Vai escrever na sua mão, sou do Senhor, eu sou sua posse, Senhor, pode me marcar. Aqui a teologia do lugar era marcação a ferro, é isso que quer dizer, pode marcar na minha mão que eu pertenço ao Senhor, eu tenho a marca de Deus na minha vida. Eu quero perguntar, quantos essa noite querem a marca de Deus sobre a sua vida? Amém? Receba no nome de Jesus, para você começar uma nova história, uma nova trajetória. Eu convido você a ficar em pé, por gentileza. Nós vamos cantar essa canção, e eu quero lembrar você da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela foi para o poço com sede, mas a sua vida mudou completamente quando ela encontrou Jesus. Ela foi hidratada pelas águas e as fontes, e Jesus disse para aquela mulher, mulher, aquele que beber de mim nunca mais terá sede, mas da água que eu lhe der será um rio que fluirá pela vida eterna. Então aquela mulher abandona o seu cântaro, porque ela não precisa mais da água do mundo, e corre até a sua aldeia para dizer, eis que eu encontrei um homem que conhece a minha vida, não será ele o Cristo? Essa mulher de terra seca passou a ser fonte, de terra seca ela foi fonte. Ela foi na sua aldeia e espalhou as boas novas de Jesus. Então eu convido você essa noite no nome de Jesus. Terra seca, brotou uma relva, está na hora de ser salgueiro. Seja fonte, leve vida, por onde você passar, deixe o avivamento correr, e que essas águas fluam, saciem a sede do seu coração, e seja um instrumento para saciar a sede de coração de pessoas que estão perto de você. Vamos cantar e pedir ao Senhor, faz chover, Senhor. Faz chover, porque nosso coração está sedento. Se você tem sede,
Então peça ao Senhor que esta noite Ele faça chover. Senhor Jesus, nós estamos pedindo para o Senhor fazer chover, e cada lábio, cada coração que se abriu nessa canção para falar, faz chover, Senhor, que o Senhor hoje possa derramar das correntes, das torrentes e do aguaceiro que o Senhor Espírito Santo tem para dar, porque o Senhor não derrama conta-gotas, o Senhor não derrama por medidas, o Senhor faz por transbordar. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Senhor, no nome de Jesus, hoje à tarde, Pai, ao ver aquelas moças passando de cavalos embriagadas, com latinhas de cerveja nas mãos, com uísque, com vodka, eu fiquei antecipando o que vai acontecer a semana que vem na nossa cidade. Tanta embriaguez, tanta prostituição, brigas, até homicídios, ó Deus. Mas Pai, nós estamos pedindo, faz chover sobre Sertanópolis, faz chover sobre essa geração, Pai, para que, ó Deus, os nossos jovens dessa cidade sejam protegidos e preservados, para que não sejam, ó Deus, da embriaguez, não sejam da prostituição, não sejam da bagunça, não sejam da violência, mas sejam do bem. Que possa, Deus, eles entenderem que entretenimento é vida, mas a vida está com o Senhor, e o Senhor é a melhor maneira de encontrarmos a paz e a segurança para a nossa alma. Por isso, Deus, em nome de Jesus, faz chover sobre Sertanópolis. Chova sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada empresa, sobre cada família essa noite nesse lugar, Pai. Faz chover, Senhor. Move sobre esse homem que ficou com relva, mas que agora quer ser salgueiro. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo para que agora teus filhos e filhas saiam da condição de relva e venham a ser salgueiros, salgueiros junto às correntes das águas, viçosos, vigorosos, permanentes, para que não participem de um movimento, de uma euforia, mas que deem frutos e resistam à estiagem, porque tem as raízes nas águas. Por isso, Deus, em nome de Jesus, abençoa teu povo, derrama a tua água, derrama a tua chuva, e abençoa a tua igreja para que possamos ser renovados. Renova esse casamento, renova esse homem que está perdido no pecado, renova essa mulher que está triste e deprimida. Ah, Senhor, nós queremos sentir o cheiro das águas. Pai, nós queremos sentir o cheiro das águas. Faz esse homem sentir o cheiro das águas de novo, Senhor. Jó capítulo 14, versículo 7, o Senhor me traz à memória. Pois há esperança para uma árvore, pois mesmo que ainda cortada, e o seu tronco derrubado em terra, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. O Senhor me mostra pessoas aqui essa noite, que chegaram cortadas, pessoas que por causa das suas atitudes e por causa das suas escolhas, chegaram como troncos abandonados em terra seca. Mas há esperança para você, minha irmã, há esperança para você, meu irmão, pois ao cheiro das águas brotará, e os seus ramos serão como de ramos de tronco novo. Tronco novo, vai ser rápido, vai ser surpreendente,
e também no nome de Jesus vai ser permanente. Receba em nome de Jesus a chuva do Espírito Santo. O Espírito Santo chega, o Espírito Santo move, o Espírito Santo ministra, o Espírito Santo faça a tua obra, aquilo que o homem não pode fazer, penetra onde o homem não pode chegar. O Senhor é imparável, o Senhor, ó Deus, não pode ser interrompido. Então vem, Espírito Santo, e derrama sobre nós em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe em nome de Jesus, uma boa semana e que Deus faça chover. Senhor Jesus, derrama